livro da sabedoria, livro de sabedoria, um livro do Antigo Testamento, o capítulo 2, o versículo 24. A gente vai ler ele, mas o tema da partilha de hoje é: foi por inveja de Satanás que a morte entrou no mundo, né? A morte entrou no mundo por inveja de Satanás, né? Quem achou aí a leitura, deixa marcadinho, tá certo? E eu queria que do jeito que você está aí sentado, eu não sou muito de cantar, não tenho esse dom, né? Deus dá o dom a cada um de acordo com o que Ele quer. Sabedoria, livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 24, tá certo? Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Aí onde você está mesmo, com os seus olhinhos fechados agora, por favor, a gente vai cantar um hino que diz assim: vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Diga para ele: eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém? Amém. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. É tolo o homem ou a mulher que acha que ele é dono do seu próprio nariz, né? A gente tem esse hábito de dizer: fulano acha que é dono do próprio nariz. Porque às vezes as pessoas, às vezes nós, às vezes eu e você, a gente se acha dono do nosso próprio nariz. Ou seja, eu faço da minha vida o que quero. Tem até alguns cantores aí secular que diz, né? Faço da minha vida o que quero, faço o que quero em mim, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, faz da vida o que quer. E agora se levantou outro slogan que diz assim, né? Meu corpo, minhas regras. Ou seja, a mulher também achando que pode fazer da vida o que quer. Não. Nós não podemos fazer da nossa vida o que nós queremos. Por quê? Porque nós pertencemos a um Deus que nos criou. Nós pertencemos a um Senhor que nos resgatou. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da morte. E se você achou aí o livro da sabedoria, se não achou, você depois em casa confere, né? Diz assim o versículo 24 do capítulo 2. Acharam? Capítulo 2, versículo 24. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então, a morte entrou no mundo por inveja do diabo. O diabo, aqui eu não vou entrar em detalhe, porque isso aí precisaria falar muito para colocar em detalhe, mas o diabo
ele, em algum momento, ele teve inveja do ser humano. Ele teve inveja do homem. Deus criou o homem e Satanás, se achando tão superior por ser um espírito perfeito, e aqui quando eu falo perfeito, não é na questão de impecável, porque ele pecou, mas perfeito porque ele era puro espírito. Então ele pensou, nós, seres superiores, que eram os anjos, servir a seres inferiores, que eram os homens. Aí, por inveja, ele traz para o mundo a morte. E trazendo a morte para o mundo, e essa morte aqui que ele fala, não é a morte física, mas é a morte espiritual, a morte da alma. Agora preste atenção, não é que a alma morre, porque a alma é imortal. Mas lá no capítulo 21 do Apocalipse, ou melhor, capítulo 20 do Apocalipse, diz que existe a segunda morte. Aí, o que é a segunda morte? A segunda morte, ele diz que é o lago de fogo e de enxofre que foi preparado para Satanás e os seus demônios. Então, esta é a segunda morte. A primeira morte, que é a morte física, é consequência da segunda morte. A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, se eu não estou enganado, ele diz assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a morte física é um salário, ou seja, é uma paga, é um pagamento pela desobediência, pelo pecado. Agora, não é Deus que dá a morte, porque a morte não está no plano de Deus para o homem. Deus não criou o homem para morrer. A igreja nos ensina que Deus criou o homem para viver eternamente. Como ia acontecer? A gente não tem revelação. A igreja não diz, não explica detalhadamente como seria a vida do homem eternamente, vivendo, por exemplo, no paraíso. Adão e Eva, antes de pecar, era projeto de Deus que eles vivessem eternamente, que eles participassem da vida divina, que eles participassem da vida de Deus, que eles vivessem eternamente com Deus. Só que Satanás lá no céu, desobedecendo a Deus, peca contra Deus, e por esse motivo ele é precipitado ao inferno. Ou seja, ele é precipitado para as regiões inferiores. Isso está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 em diante, quando diz: eis que surgiu um grande sinal no céu, ali, uma mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, coisa e tal. Ele vai prosseguindo, ele diz assim: e também se viu outro grande sinal, um dragão da cor de fogo. E depois diz que Miguel e os seus anjos guerrearam contra Satanás e os seus demônios, e houve uma vitória de Miguel e os seus anjos, graças ao testemunho da palavra do Cordeiro, da palavra de Jesus. E diz que por esse motivo ele foi precipitado, Satanás, para a terra, junto com uma terça parte dos anjos. E ele diz assim: ai da terra, porque ele desceu para junto de vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele está cheio de furor, ele está cheio de ira. O Catecismo da Igreja, no número 319, diz que a queda de Adão e Eva, ou seja, o pecado de Adão e Eva, por trás do pecado de Adão e Eva existe uma voz sedutora. Você sabe o que é uma voz sedutora? Para os homens, imagine uma mulher que tem uma voz, bem sedutora, que quando ela fala, você diz assim, tipo a voz da minha esposa, por exemplo, quando ela fala, aí eu...
Estou dizendo assim, mas você aí pense numa voz sedutora, que quando fala você se derrete. O catecismo diz que por trás do pecado de Adão e Eva existia uma voz sedutora que seduziu Eva. Seduzindo Eva, apresentou o pecado, Eva comeu. E o Senhor tinha dito a Eva: se tu comeres, tu morrerás. Se tu comeres, tu morrerás. E Adão e Eva comeram, e consequência foi: olha, a barata veio visitar. E a consequência da desobediência foi a morte. Em primeiro plano, a morte espiritual, separação de Deus. Foi retirado do paraíso. E depois, consequentemente, a morte física. O apóstolo Paulo, quando diz que o salário do pecado é a morte, ele fala da morte espiritual, mas também da morte física, a morte carnal. Então, meus amados irmãos, pensando na morte que entrou no mundo por inveja de um anjo que se rebelou contra Deus, depois que essa morte entra e chega ao ser humano, se você ler na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, você vai ver que diz assim: pelo pecado de um só homem, Adão, todos pecaram, e pecando todos morreram. E ele diz: e pela ocasião da justiça de um só homem, Jesus Cristo, todos são justificados. Todos são justificados. Então, quando o apóstolo Paulo fala que por ocasião do pecado de Adão, a morte entrou no mundo, e pela ocasião da justiça de Cristo, ou seja, da obediência de Jesus ao Pai, a justificação, a salvação, a vida entrou ao mundo, ele está dizendo para nós que a morte não é plano de Deus. A morte não é um projeto de Deus para o homem. A morte é consequência da desobediência do homem que ouviu a voz sedutora de Satanás, que por inveja trouxe a morte ao mundo. Então, quando nós pensamos na morte, nós temos que ter essa convicção: a morte não é projeto de Deus para a minha vida. A morte é consequência do pecado de Adão e Eva. A morte é consequência do pecado de Satanás contra Deus. E depois, Adão e Eva, e consequentemente também os nossos pecados. Os nossos pecados. Por isso, a palavra de Deus diz assim: Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não se alegra com a morte do homem mau. Se ele não se alegra, se ele não sente júbilo, se ele não sente prazer e satisfação alguma na morte de alguém que é mau, você pode imaginar aí a pessoa que cometeu o pior crime que nós possamos imaginar. Por exemplo, um Adolfo Hitler da vida, que foi um monstro na terra. Deus não se alegrou com a morte daquele homem. Deus não se alegrou. E olha que ainda foi consequência de um suicídio, né, se eu não estou enganado. Mas Deus não se alegra. Porque o prazer de Deus, eu uso a palavra prazer, que é para a gente entender que Deus, Ele se alegra, Ele faz festa no céu quando um só pecador se arrepende. E esse pecador que se arrepende, ele encontra a vida, que é Jesus. Por isso, quando alguém diz que aceitou Jesus, essa pessoa aceitou a vida, caminho, verdade e vida. Então a vida é que é sonho de Deus para o ser humano. E uma vida eterna. Uma vida que é para toda a eternidade, que é para sempre. E quando nós pensamos que a morte tem a última palavra, quem vem dizer para nós que a última palavra, que quem tem a última palavra é Deus por meio de Jesus. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em João, o Evangelho de São João, capítulo 5,
Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 25. Fica até fácil de memorizar. 5:25, né? Então, como eu dizia, a morte não é a última palavra. Não é a última palavra para nós, a morte. Não é a morte não dá a sentença final. Ela não tem esse poder. Ela não tem esse poder. E, inclusive, ela só consegue ceifar alguém se Deus permitir. Ela só consegue tirar alguém deste mundo se Deus lhe conceder isso. Porque se Deus não permitir, não fará. Se eu não estou enganado, é o profeta Isaías que diz que Deus, ele dá a vida e somente Ele pode tirá-la. Quando diz somente Ele pode tirar, não é que Deus está matando todo mundo por aí. É que se alguém só morre, e só morrerá se Deus permitir. Você já imaginou, e talvez já tenha acontecido próximo de você, uma situação de você ver alguém, como perto da minha casa aconteceu quando eu era adolescente, de um jovem que levou 5 tiros na parte do abdômen. E mesmo depois de 5 tiros, né, na parte do abdômen, esse rapaz não morreu. Então existe um mistério na morte. E é Deus quem controla tudo isso. Porque se Jesus é a vida, é Ele que decide quem morre e quem vive. Satanás, pelo contrário, ele quer a morte. Só que até ele é limitado por Deus. Porque se Satanás tivesse o poder de tirar a vida das pessoas, ele pensaria, subiu um avião, todo mundo em pecado mortal, derruba o avião, mata todo mundo vai para o inferno. Mas ele não tem esse poder. Foi por causa da inveja dele que a morte entrou no mundo. Mas ele não tem o poder de matar. Quando ele disse, olha, está vendo Jó, o teu servo, ele é obediente a ti, mas porque tu dá tudo, ele tem tudo. Se você tirar, ele te nega. E Deus disse o que? Pode fazer o que quiser, menos tirar a vida. Até para ele mexer com alguém, para ele fazer algo, ele só pode fazer se Deus permitir. No Evangelho de São Lucas, Jesus disse a Pedro, Pedro, Simão, filho de Jonas, Satanás te pediu para peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não se abalasse, não se desfalecesse. Ou seja, tudo que ele vai fazer, tudo que ele faz, ele só faz se Deus permitir. E a morte também está na mesma situação. Ela não pode ceifar quem ela quer, na hora que ela quer e quando quiser. Deus é quem permite. Então, a última palavra não é da morte. João 25, versículo 25 diz assim: em verdade vos digo. João é o evangelista que mais usa essa expressão, em verdade. Ou seja, para dizer a você e para dizer a mim, enfatizando que é verdade o que está sendo dito, né? É verdade, é palavra digna de fé, como o apóstolo Paulo dizia muitas vezes em suas cartas. Esta palavra é digna de fé. Quando ele diz em verdade, ele está enfatizando. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. E os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição
da vida, os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento e condenação. Você já leu o capítulo 11 de João, que fala sobre a ressurreição de Lázaro? Quando Jesus foi avisado por um que foi enviado por Marta e Maria, que Lázaro estava doente e que ele viesse rapidamente à casa de Lázaro, porque senão Lázaro iria morrer. E naquela ocasião Jesus se demora um pouco lá, né? Jesus demora um pouco lá antes de descer para a casa de Simão, ou melhor, de Lázaro. E Jesus se demorando, os apóstolos dizem assim: tu vais descer para lá, eles querem te pegar, eles querem te matar, eles querem fazer barbárie contigo. E Jesus diz: é preciso descer, porque Lázaro dorme. Aí os apóstolos disseram: se ele dorme, então ele acordará. Mas Jesus disse: Lázaro morreu. Ou seja, Jesus disse que Lázaro morreu. Lázaro não iria acordar. E você sabe por que Jesus chegou aparentemente atrasado? Porque para os judeus, a alma da pessoa só saía do corpo depois de 3 dias. Aí alguém pode pensar: Jesus chegou atrasado. Porque quando ele chegou lá, o que foi que Marta disse? Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele morreu. E Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tu crês que eu sou a ressurreição e a vida? Ela disse: eu creio. Tu crês que ele ressuscitará? Eu creio que no último dia ele ressuscitará. E Jesus enfatiza: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Mostra-me aonde o puseste. Mostra-me aonde o colocaste. E Jesus manda que tirem a pedra. E é aí que ela diz: Senhor, já cheira mal. E Jesus faz o quê? Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, tudo que eu te peço, tu me concedes, mas para que eles creiam. Aí Jesus ora pedindo ao Pai. E Jesus olha para o túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. E diz que Lázaro se levantou e veio para fora. Se Lázaro já fedia, é porque já estava em estado de decomposição. Já estava com as células do corpo se corrompendo. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, a voz de Jesus, que João diz no primeiro capítulo do Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é a palavra, e tudo foi feito por meio da palavra. Então Deus, quando falava, era Jesus fazendo tudo. Então quando ele dizia haja luz, era Jesus falando, era Jesus, a palavra, criando. Quando ele dizia haja peixe, haja animal, haja isso, era Jesus criando. E diz que por meio da palavra tudo foi feito, o que é visível e o que é invisível. Tudo foi feito. Então essa palavra, essa voz de Jesus que diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora, é a mesma palavra que criou tudo. É a mesma palavra que criou o universo. É a mesma palavra que criou todas as coisas. É a mesma palavra que criou as galáxias. Essa palavra de Jesus gritando para Lázaro: Lázaro, vem para fora, é a palavra que João diz, dando testemunho aqui, mas foi Jesus que falou: eis que chegará a hora em que aqueles que estão no sepulcro ouvirão a voz do Senhor, e ao ouvir a sua voz sairão do sepulcro. Porque a voz de Jesus tem poder para vencer a morte. A voz de Jesus tem poder para ressuscitar.
quem está no sepulcro, esteja com o corpo em decomposição, esteja já como esqueleto, esteja como estiver. Ainda que não exista nada, somente o caixão vazio, porque tudo já sumiu, já virou pó, como ele disse que tu és pó e ao pó retornará. Mas um dia, determinado por Deus, um dia, se ouvirá a voz de Jesus, e todos aqueles que se encontram nos sepulcros ouvirão essa voz e ressuscitarão. Meus amados irmãos, a gente precisa ter convicção desta palavra, porque se a gente não crê, a morte para nós vai ser como para muitos que não têm esperança. A morte para nós vai ser como muitos que não têm esperança alguma. O apóstolo Paulo, eu até coloquei aqui, mas eu não vou ler. O apóstolo Paulo ouviu dizer que a igreja de Coríntio estava sem esperança a respeito da ressurreição. E o capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, Paulo gasta um capítulo todo da carta para falar sobre a ressurreição dos mortos. Na primeira parte, ele divide esse capítulo em 3 partes. Na primeira parte ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Porque ele disse: eu fiquei sabendo que no meio de vós existe alguns que não acreditam que Jesus ressuscitou. E ele diz: se Jesus não ressuscitou, também nós não ressuscitaremos. Se Jesus não ressuscitou, também nós não iremos ressuscitar. E ele vai enfatizando, dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. É inútil crer no que nós estamos crendo. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, nós somos os homens mais dignos de miséria deste mundo, porque iremos viver como tantos outros que estão vivendo sem esperança. E por isso ele diz: Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia com ele. E começaram a perguntar: então como será a ressurreição dos mortos? Então como vai acontecer a ressurreição? Isso começou a ser perguntado a Paulo. E na segunda parte desse capítulo ele diz: olha, primeiro é semeado um corpo carnal, depois é semeado um corpo espiritual. Ele diz: primeiro vem aquilo que é carnal, e depois vem o que é espiritual. Ele diz: um é o corpo carnal, outros são os corpos espirituais. Ele diz: o carnal, que é revestido de corruptibilidade, ou seja, que está prestes a ser corrompido, se revestirá de uma incorruptibilidade. Ele diz: aquilo que não é glorioso vai ser revestido de glória, e o corpo que não tem glória será glorioso. E ele vai dizendo: olha, uma é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos quadrúpedes. E ele diz que de carne para carne existe uma diferença. Mas ele fala que as carnes do homem, os corpos dos homens ressuscitarão. E ele vai dizendo que nós vamos ressuscitar. Vamos ressuscitar. E no finalzinho desse capítulo 15 de São Paulo aos Coríntios, tem algo que é extraordinário. Eu acho que todo mundo já ouviu isso. É um hino, né? Um hino triunfal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Ele diz assim: quando pois estiver, ou melhor, quando pois este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade, este ser mortal tiver revestido da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura que diz: a morte foi absolvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos bem-amados,
sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, cientes de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. E ele vai dizendo para nós: você quer se fatigar, quer se cansar? Se canse na obra do Senhor. Silene disse assim: hoje é o nosso irmão Denis, que está todo dia, toda hora disposto. E meu irmão, eu vou dizer a você, se tem algo nesse mundo que eu faço com alegria, é dizer que Jesus é Senhor da minha vida e da sua vida. E que Ele tem o poder de falar e os mortos escutarem. Ele tem poder de falar e o morto que já está fedendo sair de dentro do sepulcro. Quando eu era ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, uma pessoa disse mesmo assim: tu gosta, né, de fazer a liturgia da palavra? Eu disse: gosto. Naquele período ali, eu, muito próximo de Jesus, que Padre Hector nos ensinava isso, né? Nos aproximar muito de Jesus na Eucaristia, ter toda semana um dia para adoração, ter um selo por Jesus Eucarístico. E eu disse assim: olha, se tem uma coisa que eu queria, é que se por um acaso, quando eu for, né? Se por um acaso, quando eu for morrer, eu queria morrer aqui com Jesus. Aí você diz assim: se por um acaso, quer dizer que tu vai ficar para a semente, é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, ele fala que por ocasião do toque da trombeta do arcanjo, Jesus aparecerá no céu. Ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, que estivermos vivos pela ocasião da sua vida, sua vinda, seremos transformados e seremos arrebatados ao encontro com Ele. Não é esse arrebatamento que os protestantes falam aí, não, que um povo vai ser arrebatado e os outros vai ficar todo mundo sofrendo. É no último dia, quando Ele voltar, todos que estão no sepulcro ressuscitarão. Todos. E aqueles que estão vivos serão transformados, podemos dizer assim, transubstanciados. Porque o corpo continuará com a mesma aparência como Jesus ressuscitado, que disse: olha, não é um fantasma, porque tem carne e ossos. E Jesus comia depois de ressuscitado. Vai ser um corpo, esse mesmo corpo que nós temos, porém revestido de glória. Por ocasião da vinda de Jesus, quem estiver vivo será transubstanciado, ou seja, transformado em um corpo glorioso, e quem estiver morto será ressuscitado. E nós nos encontraremos com Jesus. E o apóstolo Paulo diz que e com Ele viveremos eternamente. Eternamente. Então, meus amados irmãos, para encerrar, eu queria dizer para você que Satanás não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Não tem. Não tem a última palavra. A última palavra está nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, né, lá por meio de João no Apocalipse, Jesus diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. O último inimigo. Todos os nossos inimigos serão destruídos, mas o último a ser destruído será a morte. São Francisco de Assis dizia: aonde estás, irmã morte? Porque tardas tanto? Porque sem ti é impossível eu me encontrar com meu Senhor. E ele chamava a morte de irmã morte, porque era graças a ela que ele poderia se encontrar com Deus, que ele poderia se encontrar com Jesus. São João Paulo II escreveu uma carta falando sobre a esperança cristã, e ele fala exatamente sobre isso também, que Jesus é a nossa esperança. Tem gente que diz assim:
A esperança é a última que? Mas não é. Isso é mentira. Porque a esperança não é a última que morre. A esperança é aquela que ressuscitou e venceu a morte. A esperança é aquela que ressuscitou e venceu a morte. Jesus, por ocasião da sua morte, matou a morte. Pela morte, ele vence a morte. E quando ele ressuscita, ele declara para o céu, a terra e para os infernos que ele é Senhor. Como disse a liturgia de domingo, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus disse uma vez que nós nos sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó em um grande banquete para celebrar a vida e a vida eterna. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficando de pé para a gente encerrar essa parte, né?